Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectadores. Hoje nós estamos aqui com uma celebridade no ramo educacional. E ninguém melhor e com maior propriedade para apresentá-la do que o nosso amigo Ed Calão. Com você. Tá, Gestor, uma apresentação nova, né? Vocês viram que Luiz cada hora inovando, né? Até o espectadores também foi, né, diferenciado. Exatamente. Turma, bom estar com vocês de novo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma gravação de um episódio nosso. E nós temos aqui uma ilustre convidada. Eu até anotei aqui para não esquecer absolutamente nada dessa figura. Ela é professora da rede de ensino público, né, no estado de São Paulo. Formada na UNG, Faculdade de Guarulhos. Ela trabalha na rede estadual desde 2007. Trabalha pelo TRE também desde 2005. Ela é professora, licenciatura plena em História com habilitação para Filosofia e Sociologia. Senhoras e senhores, a mãe do Murilo está aqui hoje. Janaína, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Produção, bata palma também Obrigada. quando eu bater palma. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer nosso, né? Receber uma ilustre presença, uma ilustre convidada aí. Ai, gente, assim, eu não aguento. E a gente queria, antes de tudo, assim, que você se apresentasse para o nosso público, para o seu público, para nós. Quem é a Janaína? Como que funciona? Como que é a vibe dessa mulher tão bonita aí? Conta pra gente. Para os alunos, né? Que ela tem vários. Agora eu fiquei com vergonha, que eu sou tímida. Você que mais? jura, né? Ela jura. O que mais? Então, sou Janaína, sou professora de história, sou mãe, sou determinada, sou simpática, sou educada, sou gentil, sou meiga, sou sincera, sou inteligente, sou esperta. Quase não tenho defeitos. Praticamente uma cesta básica, Sim, né? bem completo. Falando da questão profissional, gosto muito do que eu faço, por incrível que pareça. Até falo para os meus alunos que eu gostaria de não gostar, porque facilitaria a minha vida, né? Mas acabo me apegando a eles, acabo tendo esse prazer em lecionar, né? Leciono temas que eu gosto, porque tá tudo, né? Eu amo história, então são temas assim que eu tenho proximidade, né? Então a gente se aproxima mais do aluno, a gente conhece o cotidiano. É muito bom, assim, eu gosto muito. Acho que por enquanto é só, assim. Só tudo isso, hein? Cara, Enciclopédia. eu fiquei, assim, chocado. Você ficou o quê? Chocado. Sem querer fazer propaganda, assim, também sou mãe de um atleta maravilhoso, meu filho Murilo. Ah, é? Murilão, atleta? Joga basquete no Mogi agora, entendeu? Não, é só pra deixar claro assim. Aí, Murilo, já fez um merchan pra você, então. Claro, né? Lá no Esse merchan aqui Mãe é também. pra essas coisas, né? Murilão, lá no MBA, lembra da gente aqui? Lembra do Ed, lembra do Luiz? Tá, por favor, hein? Ele já Lá tá... onde, Luiz? Eu queria que ele repetisse. Eu sei, você é uma pessoa horrível. Ou maravilhosa, Não, desculpa. você não tá entendendo. Aqui, pra mim, eu entendi que ele falou MBA, com M de máximo. Aí eu falei, M tá de achando o quê? Que máximo. o cara vai estudar? M de Ah, máximo, você né? falou M, não falou? Falei M Aí eu de falei máximo. pra você. Tá Falei pra você. explicado. De Eu máximo. conheço meu povo. Você conhece, né? Conheço meu gato. Meu gato é assim. É por isso que eu falo, o Ed é muito inteligente. Eu, atrás dele, me sinto um jegue. Eu não vou Você quer a comentar. resposta agora? Não, nós não íamos falar sobre educação? Vamos também. Você vê que aqui não tem Mas aqui a nada gente, sobre a gente educação, dá né? volta de tudo. Eu né? percebi, então, é minha preocupação, onde que nós iremos chegar, entendeu? Porque se vocês me derem ousadia, a timidez vai ficar de lado, aí vem a professora extrovertida, entendeu? Essas Calma que coisas. depois nós temos altas coisas aí novas pra você. Tem quadros novos aí. Eu fiquei sabendo que tem até, né, assim, dedo da produção, né? Que a produção anda bastante né, empenhada, né? Tem, nessas a coisas. a produção, se ela não andar com a gente Vocês demitem? demite, né? Tá Lógico, certo. né? Porque tem que andar conforme a música, né? Sim. Jana, conta pra gente. A gente já fez alguns casts, a gente abordando temas de educação, né? Algumas coisas. Você começou muito cedo, né? E você pegou essa transição aí de escola, livros sem nada digital, e hoje você tem um trabalho digital, né? A gente sabe que a transição já foi, mas e hoje em dia o aluno, quando ele já entra, ele já tem esse trabalho. Conta pra gente, como é que foi essa adaptação, essa passagem, que é praticamente uma passagem de bastão, Sim. quando você pega
tem ali um ensino. Eu sou da época que o professor ia lá, passava tudo na lousa, aquele quadro verde, né, Luiz? Sim, Então, eu ainda tive... Antigo mimeógrafo também, né? sim. Nossa, amava mimeógrafo. E hoje em dia. O cheiro, né? E aí fica aquela questão, né? Eu fico pensando, nem todo aluno, Jana, tem acesso a um celular, por exemplo. Então, como é que esse aluno ele vai estudar, né? Provavelmente vai pegar talvez do pai ou da mãe, mas quando o pai ou a mãe chegarem do trabalho, né? Então, assim, se, por exemplo, a rede pública, ela dá algum apoio, algum suporte nessa parte dessa transição, o aluno, você não tem celular, mas a escola vai te fornecer alguma coisa. No passado, eu ouvi dizer que, acho que na Prefeitura de São Paulo, Tinha eles tablet. forneceram tablets, né? Agora, como é que funciona isso no Estado, né? Porque o Estado é bem diferente da Prefeitura. Sim, é uma né? rede muito maior. Enfim, bom, vamos lá. Falando da minha escola e da diretoria de ensino que eu trabalho. Tá. É uma diretoria que ela abrange 5 cidades, se eu não me engano. Caramba. Mas a minha escola é uma escola pequena. São 7 salas, né? No período da manhã, da tarde e da noite. Quando eu iniciei numa escola grande com 19 salas. Ainda a época do quadro negro, né? Que era aquele verde com giz e tal. E aí, quando eu fui para lá, também ainda era. E a grande mudança ocorreu na época da pandemia. Ah. Né? Porque as crianças precisavam estar em casa, né? Fazer a aula online. E aí nós... Já era planejada essa mudança, Jana, com o tempo? Então, acho que, se eu não me engano, um pouquinho antes, nós já tínhamos o CMSP, que era um dos instrumentos que se utilizava, mas era opcional. Tá. Opcional. Durante a pandemia, isso se tornou... Obrigatório. Sim, exatamente, se tornou obrigatório e nós tínhamos que acessar, colocávamos atividades ali. Na minha escola, como que eu vou falar que funcionava? Porque é uma escola de bairro. Os alunos tinham a opção de ir até a escola, pegar o trabalho impresso e tal, para eles fazerem em casa, aqueles que não tinham acesso. Porque nós estamos localizados na área periférica de Arujá, entre Guarulhos e Itaquá. Então, a gente tem ali uma demanda de alunos que vão ter acesso, que vão ter computador, tablet, telefone, o mais novo. E nós vamos ter aquele aluno que às vezes não tem nem o calçado para ir para a escola. Então, nós temos esses dois extremos. Sim. Então, para que nenhum saísse prejudicado, nós tínhamos essa rotina, né, de poderia ir lá buscar na escola, enfim. Só que com o tempo, isso se tornou fixo, a questão da tecnologia dentro da escola. Aí começaram as pequenas mudanças. É obrigatório o uso do CMSP. O diário deixou de ser aquele diário escrito, de papel. Nossa, não, eu não tenho mais, senão eu teria trazido para relembrar. Agora nós temos diário online, onde nós acessamos em qualquer lugar, né, onde nós registramos a nossa aula. Aí começaram essas mudanças para nós primeiro. Sim. Na hora de passar para o aluno, o que aconteceu? Novamente, falando pela minha escola, né? Vem a verba, como vem para toda escola. Lá nós adquirimos uma quantidade de tablets que desce para auxiliar os alunos, principalmente dentro da escola. E computadores para os professores. Aí começaram as mudanças. Por exemplo, nós temos em todas as salas, e que é um privilégio da nossa escola, desde quando nós tínhamos, desde que a professora Cleidemar era a nossa diretora, nós temos a lousa branca, agora temos projetor em todas as salas. Temos ar-condicionado. Ar-condicionado. Em todas as salas. Nossa. Gente, isso é um milagre. Não, tem dias que eu prefiro estar na escola do que estar na minha casa, gente, porque a minha casa é muito quente. Mas temos ar-condicionado. E aí, como é que funciona? Eles têm agora o material online, é tudo digital. Porém, eles ainda recebem um livro físico, que é o livro do estudante. Sim, justamente para que essa mudança não seja tão brusca e para que todos tenham acesso. Então, eles recebem o material, caderno, lápis, borracha, né? Eles recebem o caderno do aluno, que é a apostila onde vem os exercícios e o conteúdo. E nós temos os slides que nós utilizamos, né? Que vem com as aulas, para que nós possamos passar para eles. Eu, por exemplo, no início foi difícil para mim essa transição, porque eu gosto muito de escrever. Eu gosto de escrever na lousa, eu gosto de explicar, gosto de montar mapas mentais. Aí, quando nós fomos obrigados, vamos dizer assim, a estar utilizando essas aulas, eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Aí eu consegui achar um meio, né? Eu tinha até foto aqui, mas não separei. Eu uso o slide, por exemplo. O slide vem com alguns temas. Eu uso o slide para puxar as setas e fazer o meu mapa mental. E aí, as explicações que eu quero colocar, porque assim, eu gosto de agregar alguma coisa, então às vezes ou o assunto vem muito resumido, ou o aluno ainda não tem o pré-conhecimento, então eu vou utilizando. Então, falo mais uma vez, falando pela minha escola, porque, por exemplo, na escola onde meu filho estuda, é diferente, entendeu? Não existe um padrão, né? Não. Tá. Vai de acordo com como que o diretor vai utilizar essa verba, para onde ele vai direcionar, naquele momento onde há mais necessidade. É uma administração do diretor. Isso, porque como a nossa escola é pequena, fica mais fácil a gente organizar verba. Então, uma escola reformada, bonitinha, você falou assim, realmente, os banheiros também, sabe? Então, na hora que sobra um dinheiro, a gente utiliza para isso, entendeu? Então, nós temos, hoje em dia, infelizmente, o que acontece? Os alunos não têm um cuidado com o material. Então, nós temos também notebooks,
Acho que nós temos na nossa escola 60. Nossa. Não, tínhamos 64, nós vimos no planejamento. Agora nós temos 40 e poucos só, infelizmente. Nossa. Porque eles quebram tecla, às vezes danificam o tablet, entendeu? Eles não têm um cuidado. Por E mais... talvez por falta de conhecimento, né? Por Jana, falta de... também. Exatamente. Muitos não sabiam como ligar um tablet. Sim. E para mim era uma coisa comum. Tem alguma coisa que ensinem eles lá, ô, Jana? Eles têm aula de tecnologia. Tem. Eu não tenho certeza de quais as séries, porque eu não pego. Sim. Mas em algumas séries específicas, eles têm aula de tecnologia. Tem séries que eles trabalham básico, né? Tá. E tem séries que eles já trabalham, por exemplo, robótica, né? Alguns outros projetos. Nós tínhamos até... há alguns anos atrás, um projeto que eles tinham acesso a isso, eles aprendiam a usar PowerPoint, que é o básico, né? PowerPoint, Word, essas coisas, porque por mais que vocês... Nossa, a tecnologia, mas a tecnologia de um adolescente é Instagram e TikTok, são as redes sociais. Sim. Eles não sabem fazer uma formatação na Não. BNT, eles não sabem fazer slides para apresentação, então eles têm essa dificuldade. Então a gente sempre tentava, eu, por exemplo, sempre coloco nas minhas aulas alguma atividade relacionada a isso, porque eu sei o quanto é importante. Então, o Estado, ele fornece, sim, ele dá não posso dizer que não é... Não posso, né, dizer que eles não fornecem, mas fornecem. Só que, assim, por exemplo, a manutenção, você comprou os tablets, mais ou menos você se vira. A manutenção, ela demora, entendeu? Você tem que fazer N papeladas para poder... Então, é por isso que nós estamos com poucos tablets, porque esses tablets estão quebrados há muito tempo. E aí, hoje, desde o ano passado, na verdade, nós temos uma lei que proíbe o uso do celular. Só que nós continuamos tendo atividades que são obrigatoriamente, que têm que ser feitas obrigatoriamente através de um aplicativo. Digital, né? Sim. De forma digital. E aí, o que a gente é obrigado a fazer? Olha, tal dia vocês podem trazer o celular, mas vocês conhecem adolescente. Eles trazem os demais dias. Entendeu? Janaína, e trazendo para esse viés, qual que é o maior desafio na escola pública? É a família. Cara, isso é muito importante, Ed, isso é muito legal, porque você vai lembrar, assim como nós, né? Eu lembro que na nossa época, lá no ensino fundamental, se a professora chamasse a atenção do aluno, o pai chegava lá e era 100% com a professora e acabou. No outro dia, o filho tinha que ir extremamente comportado. Hoje, eu percebo que o viés meio que se inverteu. Se a professora repreender o aluno por alguma coisa errada que ele tenha feito na escola ou na sala, os pais não repreendem o aluno, mas a professora. Isso é verdade? Acontece? Não na minha escola, lá na França acontece. Na minha escola. Sim, na minha escola não. Jardim de França. jeito nenhum. Na minha escola jamais. Nunca aconteceu comigo. No Brasil No também Brasil não. nunca aconteceu. Nunca aconteceu, por exemplo, de um pai questionar a escola e falar assim, mas. Por que a escola não proibiu o aluno de trazer o celular? Porque se a minha filha vê um outro aluno usando, ela vai querer usar. Nossa. Não foi com a gente, claro que não. Aí a professora que estava dando a reunião falou assim, mas pai, é importante que você oriente para não usar, porque às vezes o aluno precisa, a escola não pode proibir ele de entrar, de trazer, até porque pode se usar para uso pedagógico. Não, mas é porque a escola tem que... Então, o pai transferindo a função de educar os filhos para a escola, para o professor. Então é você que tem que educar o meu filho, não sou eu. Eu não tenho que me preocupar com isso. A única preocupação que eu tenho é fazer ele, mas... Sim, né, jogá-lo aqui. E jogar na escola, e a escola que se vira. Tem pais que reclamam das férias. Ai, professor, tem 2 férias no ano. Não, meu querido. Assim como qualquer trabalhador, nós temos 30 dias de férias. O que nós temos é o recesso, onde qualquer funcionário pode ser convocado a qualquer momento para preencher uma documentação, para responder alguma coisa, para fazer alguma coisa que deixou por Eu já fazer. ouvi de vizinhos, não vou falar nomes claros de pessoas conhecidas, que assim, graças a Deus que as aulas voltaram. A gente escuta Você ouve muito Nossa, isso, Janaína? direto. verdade. E período que tá finalizando o ano, então, e aí você vê que é algo que vai se passando pro filho, né? O filho vai pra escola porque eu não quero lavar a louça. Não. O filho vai pra escola porque eu não quero limpar a casa. E aí Quer dizer, além dos pais, além dos transferes, os filhos também querem sair de casa para ir pra escola. A maioria, e infelizmente, a maioria não vê a escola como ela realmente deve ser vista, né? Como um lugar onde você está adquirindo conhecimento. Uma onde você instituição de ensino. Isso, e onde você está construindo o seu futuro. A escola educa, né? Mas o papel principal é dos É pais, dos né? pais. A gente vai passar ali conhecimento sobre história, geografia, ciências, biologia, mas o bom dia, boa tarde, boa noite, Não né? Começa de casa. Não é com a gente. E aí eu fico muito mais crítica com relação a isso, porque eu tenho um filho, né? E eu fui mudando muito desde que o Murilo começou na educação, assim, né? No ensino fundamental, porque eu falei assim, que tipo de professor que eu quero que meu filho tenha?
É esse tipo de professor que eu quero ser. Eu quero ser aquele professor que tenta ensinar, que vai... Eu falo, se você estiver prestando atenção em mim, eu vou explicar quantas vezes forem necessárias. Só que eu também sou radical. Se você não estiver prestando atenção em mim, se você não estiver interessado, eu sinto muito. Você vai sofrer as consequências. Porque eu tô aqui pra fazer uma coisa. Se você não quer, entendeu? E por você trabalhar próximo de casa, você deve encontrar. Não trabalho. Trabalho mais ou menos. Trabalha mais longe de casa? Ai, graças a Deus. Porque senão você eu quero encontrar. muito trabalhar perto de casa, porque tem uma escola a 10 minutos da minha casa andando, né? Pra Sim. essa escola que eu estou, eu tenho que pegar 2 conduções. Mas tem essa vantagem, eu não encontro aluno, porém eu encontro aluno. Mesmo não encontrando, eu encontro aluno. Com frequência você não. Por causa da condução, tal, no centro da cidade, onde a gente acaba se encontrando, né? E eu falo, tem alunos que passam por mim fazendo questão de parar, cumprimentar, que saudade. Tem alunos que passam por mim, acho que eles têm vontade de me amar. Aliás, isso é muito interessante. É verdade, ou você percebe, já teve um viés para isso, que de fato os alunos são espelhos dos pais? Por exemplo, você repreendeu o aluno porque ele é agressivo e chega na reunião de pais, o pai ou a mãe é extremamente agressivos também. Nós temos todos... Ou talvez a personalidade, né? Sim, nós temos todos os tipos. Nós temos alunos que são completamente diferentes dos pais e da educação que os pais... Tanto que quando eu vou brigar com eles, né, eu vou falar alguma coisa, eu falo assim, eu sei que os pais de vocês deram a educação, mas vocês têm que trazer para a escola. Sim. Certo? Não deixar em casa. Não deixar em casa. Tem alunos que são idênticos aos pais, têm a mesma postura, e eles até têm essa postura dentro da sala, porque eles sabem como eles vão ser recebidos em casa e que a culpa vai ser do professor. E nós temos alunos que eles sabem que estão errados e que eles aceitam, às vezes nem chega aos pais, porque eu falo assim, eu duvido você ter coragem de falar pro seu pai o que você fez, se ele não fala. Então a gente tem assim esses três tipos. Eu não posso reclamar da nossa clientela. Eles são bons alunos, é uma escola de bairro, então os avós deles já estudaram ali, né, os pais, os tios, então a gente conhece parente, tem professor que sabe, entre aspas, não sabe CPF de aluno, entendeu? Porque conhece a família inteira, então a gente tem essa facilidade, né, de ter acesso. Nós temos mais dificuldade com os pais que vão chegando depois, que vêm ou de Itaquá, de Guarulhos, bairros, né? Exatamente, entendeu? Que às vezes não conhecem a dinâmica da escola. E nós temos pais que querem levar os filhos para lá por ser uma escola mais rígida, por ser uma escola que realmente está ali presente, porque é uma escola pequena, 7 salas fica mais fácil de você, né, conhecer os seus alunos. Eu conheço os meus alunos por nome, então todos eles, eu tenho 300 num período e 300 no outro. E você sabe o nome de todos, Jana? Com exceção dos 8º que eu peguei esse ano, que eu ainda não conheço. Os demais eu sei, meus bichinhos eu sei. Eu sei dos bichinhos que se formaram, meus né? Meus bichinhos, adorei. eu falo que são meus bichinhos. São meus bichinhos que se formaram no ano passado, que foi a minha última turma de 6º ano. Outra coisa, eu deixei de pegar 6º e 7º ano. Por quê? Eu não tenho paciência para essa transição. Os pais, eles levam os filhos pro 6º ano, e aí eles não sabem se o filho é criança, se o filho é adolescente, que tipo de limite eles devem impor ou não, como eles devem tratar esse filho. Se eles devem dar independência ou não. Tem pais de 6º ano que levam os filhos até a escola. Às vezes é uma caminhada de 2, 3 metros, mas eles levam pela mão, carregam mochila e tudo do filho. Nossa. 6º ano. Então eles ainda não têm essa noção. Então, para lidar, é muito mais difícil lidar com esses pais do 6º ano. E por falar nisso, hoje, nesse cenário atual, está muito forte, teve redução em bullying ou não? Bem, além do bullying, dentro da escola, pelo menos onde você trabalha, você pode falar com maior propriedade. Existe algum aluno com deficiência? Sim, então, vamos lá. A questão do bullying. Infelizmente, não diminuiu. Não diminuiu? 2026 ainda continua do mesmo... Caramba. Bullying, homofobia, racismo. Racismo ainda? Tem. Caraca, Infelizmente. E assim, e aí falando da minha escola, nós temos trabalhado isso todos os anos. Inclusive... Eu ia falar, você tem um trabalho, gente, a Jana vai falar sobre um trabalho. A Jana comentou, turma, que tem um trabalho diferenciado na escola dela, né? Então isso é muito importante, Jana. Conta pra gente como é esse trabalho e se tem possibilidade desse trabalho, de repente, vir pra outras escolas. Tem, né? sim. Na verdade, é um projeto que é do Estado, não só do Estado, mas é um projeto nacional, mas aí depende de cada diretoria como vai trabalhar isso. A nossa diretoria de ensino, ela cobra muito esses projetos, né? Que é o ERER. Educação para Relações Étnico-Raciais, né? E a princípio eu sempre fiquei meio assim, sabe? Porque eu realmente acho absurdo. Você não sabia Eu disso. ter que explicar para alguém, né, o que é racismo e o quanto isso é prejudicial, desde quando que isso existe, que isso é... Eu fico inconformada por eu ser professora de história, por eu já estar trabalhando com os meus alunos há muito tempo dentro de sala de aula. Você percebe que isso os pais, por exemplo, não ensinam, é isso, Janaína? E, infelizmente, eu percebo aqueles tons, aquelas brincadeiras racistas. Sim. E ainda sou obrigada a ouvir
infelizmente, às vezes até de alguns colegas de outras escolas, não da minha, é que isso é mimimi, entendeu? A gente ouve muito, né? Tudo o pessoal é mimimi hoje em dia. Mas quem tá falando isso é uma pessoa branca. Então, você não tem propriedade para falar sobre isso, desculpa. E antigamente, né, como a gente tava falando, antigamente eu tinha um certo medo, né, para falar com os alunos, para falar com os pais, para falar com outros professores até. Hoje em dia, não, né? Se você está tendo uma atitude racista, eu vou falar desculpa. Vou tentar te explicar, até você gentil da primeira vez. Vou tentar. Se você não aceitar, o processo está aí para isso. A gente tem legislação para nos proteger por causa disso. Então, acabou. Então, nós temos o ERER, e foi muito legal ano passado, porque eu tive que mostrar para algumas pessoas que elas eram negras, né? Porque tinha gente que também não tinha esse conhecimento, não se reconhecia, não reconhecia a própria negritude. Tem professores formados, já lecionam há anos, que não reconhecem a própria negritude. Mas não, o professor, por exemplo, quando ele não reconhece a própria negritude, o que acontece com ele? É um auto-preconceito, você diria isso? Sim, porque eu falo por mim. Eu mesma demorei para aceitar minha negritude por causa da minha criação, por causa de tudo, né? São várias coisas. Mas aí eu sou professora de história, conhecia, e aí a gente vai pesquisando, a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo com pessoas. Você foi por si só aprendendo. Sim, e principalmente quando o Murilo começou a crescer. Porque o meu filho, ele sempre se reconheceu. Tanto que nós tivemos uma briga quando a gente estava na pandemia, porque ele queria deixar o cabelo dele black, queria deixar, né? E o pai não queria que ele cortasse. E ele não, ele sempre assumiu isso, sempre gostou, sabe, de tudo que é relação. E eu falei assim, caraca, mano, se o meu filho, né, tão novo, já estudava em escola particular, é um dos poucos negros que tinha na escola particular. Então, se ele consegue, eu que sou educadora, não vou fazer isso. Não vou fazer isso pelos meus alunos. Eu não quero que... Então, aí eu comecei a mudança, né? Eu tive muitos olhares assim, né? Quando eu quando eu cortei o cabelo, né? Que eu passei pela transição capilar, tirei o alisado, tudo, né? Mas, pra mim, isso foi muito bom. Foi libertador. Foi libertador. E hoje em dia eu posso falar para os meus alunos, eu falo com propriedade. Eu recebi até esses dias, quando eu comecei a lecionar, falei assim, não é para usar boné dentro da sala de aula, né? Eu tinha essas loucuras, né? Mas enfim, passou. E eu tinha um aluno que agora, ele tá fazendo educação, passou em educação física, ganhou bolsa pelo Enem, meu bichinho. Olha. É um menino lindo. Quando eu vi aquele menino, sabe, retinto, assim, com aquela pele linda, sabe, aquele cabelo, só que ele tinha vergonha do cabelo. Nossa. Ele alisava o cabelo, usava boné, né? Ele tentava se encaixar no padrão que vendiam, que era bonito. Ele não se reconhecia. Até porque as pessoas impõem isso. Exatamente. Né? Esse é o problema. E aí eu recebi uma aquele que mensagem. fala padrão TV a cabo, né? Só os cabelinhos lisinhos, exatamente. Né? E aí ele agora, a gente conversando, depois que ele terminou o ensino médio, ele falou assim, e foi muito graças a você que ficava pegando no meu pé, porque ele escondia a beleza dele todinha. Ele usava o boné na altura dos olhos. Ele tinha um sorriso lindo, um olho lindo, e ele não reconhecia isso, porque bonito era o outro padrão que tinha mostrado pra ele. E hoje ele falou assim, foi muito graças a você. Eu falei, gente, pode parecer pouco, mas você ouvir isso de um aluno que durante anos não se aceitava, é muito, sabe, gratificante. E vem o impacto, né, Jana? Se a gente impacta uma pessoa, né, com o que a gente tá passando ali, é ótimo. Se você pode impactar mais de um, é melhor ainda. Melhor ainda. E o ERER, assim, a princípio eu não me envolvia muito, porque eu não gosto de projetos que são feitos para chamar a atenção, para dar, né? Visibilidade apenas. Exatamente. Ou para a diretoria de ensino, ou para a própria escola. Eu não gosto disso. Mas quando eu percebi que o ERER era capaz de mudar, né? Transformar de fato, né? Exatamente, né? Eu falei assim, não, eu preciso me empenhar nisso. E aí, ano passado, nós tínhamos um grupo muito bom de alunos que trabalhavam comigo, né? E aí, a gente começou a trabalhar e a gente começou, com um cartaz ali. Aí nós trouxemos vários autores negros, né? E os seus principais livros, tal. Começou assim. E eu comecei a perceber essa movimentação e eles sentindo que aquilo era importante para eles. E vendo eles se reconhecerem como negros, né? Porque hoje no Brasil existia uma briga muito grande, né? Com a relação de ser pardo e de você ser preto, né? E aí, segundo a Constituição, agora os negros é o conjunto de pardos e pretos, né? Então, você pode se reconhecer negro sendo pardo, vamos dizer assim, para não existir essa divisão, porque daí existe aquela pessoa que é parda e que não sabe nem se é branca e se é preta. Então, amado, você é negro, acabou. E é exatamente isso, na década de 80 era branco, mameluco, amarelo, né? Tinha amarelo. Amarelo. A minha irmã, por exemplo... Amarelo tem ainda hoje? Acho que amarelo é... Que é o japonês, né? Isso, são de origem oriental. Mas quando a gente fala assim de etnias, a gente vê as... Amarelo. Sim, amarelo, tem. Até quando você vai preencher algum formulário... Nas empresas tem isso. Tem. Mas aí são os asiáticos, né? São de origem asiática. Mas aí fica aquela questão, né? Será que também um asiático ele vai colocar lá amarelo? Eu acho que... Não sei. É porque é raça, né?
Então, raça, porque eu então eles têm que nunca colocar. vi, já vi eles colocarem branco. Então, porque é a questão do você se reconhecer. Até É. você se reconhecer como negro, entendeu? O pardo, ele tem essa dificuldade. Eu me encaixo onde? Eu sou branca? Como, ou por eu exemplo, sou... eu já vi mulheres brancas, de pele branca, mas que tem o cabelo Mas são crespo. negras, sim, mas Em tem tese- todas as características. Em tese, assim, o que eu ouço, né? Ah, não, eu sou branca, mas meu cabelo é assim, é mais crespo, então eu sou classificada como branco. Mas o cabelo é crespo, né? Penso eu, se o cabelo é crespo, talvez ela tenha uma dificuldade até em assumir Sim, isso que você tá então, falando. mas é essa questão do reconhecimento, porque o ser negro, né, a negritude, não é só a cor da pele, não é, são N questões que estão envolvidas, né? E o legal do Herrera é que ele misturou alunos brancos, pardos, pretos, né? Juntou todo um grupo, e eu lembro que tinha um aluno que ele faz a apresentação, e ele falava assim, Janaína, pô, eu sou branco. E daí, Vitor, nós estamos aqui justamente para isso, nós temos que ter também, né? Vocês têm que reconhecer que o racismo existe, vocês têm que reconhecer o quanto vocês são privilegiados, o privilégio branco. Ah, mas eu não sou rico, não é essa a questão, entendeu? Sim. Então são N questões envolvidas, então você tem que ter, você tem que reconhecer. Uma delas, por exemplo, é andar sozinho na rua e não ser abordado, enquanto o neguinho anda na rua e ser abordado 3, 4 vezes. Teve um- Esse é um dos pontos, Eu tive né? um depoimento uma Que é vez. muito claro, infelizmente, Sim, isso. eu tive um depoimento de um aluno. E às vezes a vestimenta, pode ser um branquinho, Sim. mas dependendo da vestimenta, né? Também. Se o cara tiver com a bermuda caidona, Porque criou-se um sem camisa, estereótipo, criou-se um estereótipo. E eu tenho um aluno meu, ele contou, né, na sala de aula que tava ele e mais dois amigos brancos. A polícia os parou na frente do shopping. Adivinha quem foi revistado? Quem foi Mentira. enquadrado? Sim, quando ele me contou, eu não acreditei. Porque você tá... Os outros não foram. E é o que eu falo. Eu falo Aí tu achou que o negro tava... sequestrando, Perseguindo, né? perseguindo. Não é possível. Tipo assim, vem os Sim. dois branquinhos aqui Eu vou roubar o comigo. celular Olha que deles absurdo. agora. Então, e é exatamente Devia ter feito nos outros também. né? Exatamente. Então, são questões que às vezes a pessoa fala assim, ai, é mimimi. Acontece. Acontece. Eu brigo muito com meu filho porque ele não é retinto. Então, ele não, né, em alguns momentos, mas ele é negro. Ele tem ele reconhece isso. Só que o problema é que, como, graças a Deus, ele nunca passou, né, por algo tão grave assim, né, um caso de racismo tão grave, ele quer andar de bicicleta à noite, com touca, Nossa. com fone. Fala assim, meu querido, você é preto. Infelizmente, eu tenho que ter... Fora que ele é um menino preto de 1,90 m. Então, até explicar que focinho de porco na tomada, como é que funciona? E Então, eu tenho esse cuidado com ele, porque, infelizmente, eu sei que acontece. Sim. E a galera com deficiência dentro da escola? Então, nós temos vários projetos também, nós temos os professores auxiliares, nós temos os professores de itinerância também que atendem esses alunos. A nossa escola... Desculpa, mas tem com TDAH, Tem, autismo, né? Sim, TEA. tem com Aqui, TEA, TDA. O TDAH, ele não entra... Nós tivemos isso também agora no planejamento. Ele não entra, o TDAH não entra como laudo, mas ele pode ser identificado e o aluno pode... nós devemos oferecer para ele atividades diferenciadas ou, né, pesquisar para ver, por exemplo, os alunos que têm TEA, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, né? Tudo Mas isso... participam da mesma sala de Da aula com mesma todo sala de mundo. aula. Nós temos todos esses na escola. Nós temos todos esses. Nós temos TEA, nós temos, que eu saiba, nós temos 5 ou 6 que eu conheço ainda, porque tem os alunos novos que eu ainda não E conheço. existe bullying, Jana, com esse pessoal dentro da sala? Então, as turmas que estão se formando agora, que estão no terceiro, eles foram sempre muito acolhedores. Ótimo. Né? Bullying disfarçado de brincadeira, né? Então, é uma coisa que eu brigo muito. Velado, né? Sim, exatamente. O que acontece muito que eu vejo entre eles? Eles brincam entre eles, entre, né, os que não são atípicos, e falam assim, você é um autista, você tá assim... Se é na minha frente, eu tenho um mini surto, né, já explico tudo direito, né? Mas eles têm isso. Com o aluno TEA, eles não têm. Eles não têm. Mas acontece, por exemplo, em alguns momentos, quando nós temos trabalhos em grupo, deles serem excluídos. Existem pessoas específicas que acolhem esse aluno. Existem grupos específicos que acolhem esse aluno. Que não deixa de ser uma... Né? Sim, mas é algo assim que é muito... Dentro da nossa escola, é muito sutil. Você percebe se você prestar atenção. Porque senão você vai achar que aquele aluno só faz parte daquele grupo e pronto, aquele grupo de alunos. Talvez, né, Jana? Porque também é uma escola com poucas salas, né? 7 salas. Sim, exatamente. Então você consegue... acho que a diretoria, os professores conseguem ter um controle melhor. Sim, de nós todas as temos um situações. cuidado com esses alunos, entendeu? Nós conhecemos, quando esses alunos vêm da prefeitura, nós já temos acesso às fichas, tudo direitinho. Nós temos uma aluna cadeirante, a Kek.
é terrível. Ai, ela é maravilhosa. Ai, eu sempre brinco com ela sempre brinca comigo, né? Aí ela me chama, tudo, né? Ela é uma graça, entendeu? E os alunos são muito acolhedores com relação a isso. Ano passado teve uma atividade, né, de educação física, que o professor, infelizmente foi só uma, mas que a incluiu, né? Porque ela acaba não participando dessas questões físicas, né? Porque ela é cadeirante, né? Então ela não se sente ali participante. Às vezes ela fica, sabe, com aquele olhinho assim, tipo, eu quero dançar, né? Eu quero fazer alguma coisa, né? Mas infelizmente às vezes não tem alguma atividade que dê pra ela fazer, né? Mas ela tá lá, ela participa. Tá junto com o pessoal, né? Tá junto, né? Nós temos os alunos que são nós temos alunos diferentes com nível, né, de TEA diferente. Nós temos aqueles alunos que deixam você pegar, alunos que gostam de abraçar e beijar, alunos que já são mais quietos, né? Então são vários tipos que nós temos lá na escola. E eu posso falar, nossa escola é bem acolhedora. Então a gente vê que assim, hoje em dia, na verdade, assim, a gente tem programas, assistências aí, né, pelo Estado, que ajudam, né, pra tudo isso também. Você pode tomar essa água também, tá? Ela foi colocada aí pra você, tá bom? Essa daí também está, tá? Então, só pra confirmar, assim. Agora ela tomou. Bota a chibachinha. Se colocar um pouquinho de chá, já virou um chamate. A minha, sim. A minha tá mais. Deve estar benzida, ungida. Tem até gelinho, ó. É pedra que você trouxe. Botou pedra pra fazer água benta. Água benta. Ô, Jana, então assim, na verdade o que a gente vê a gente tem hoje, então, o Estado ele dá um suporte, né? Isso é bacana e tudo mais. E quando a gente falou de bullying, e voltando nessa questão do bullying, você acha que assim, na sua opinião, né, de Janaína, você acha que essa questão do bullying é uma coisa que os pais ajudariam a disseminar isso na escola? Ou você acha que também a parte internet nas mãos também, onde a gente vê muitos reels pela internet, muitos videozinhos fazendo brincadeiras, o pai pode ajudar de um lado a família, os pais. Aí os vídeos na internet ficam assim, fica um equilíbrio. Você não acha que, de repente, né, 2 pesos, 2 medidas, pais podem até ajudar? Quando ajuda, que a gente sabe que muitos pais não têm esse tempo, porque também trabalham, fazem isso, que deveriam, porque afinal de contas tiveram filhos, colocaram filhos no mundo, né? E tá na Constituição, né? Não é responsabilidade do pai, né? Exatamente. Estar presente na vida do filho. Mas aí a gente, assim, na nossa época, quando foi lá em 2007, quando você começou, a gente não tinha essas redes sociais. Não tinha. Com essa força, né? Sim. Eu tenho uma opinião, Janaína, que assim, a gente teve lá atrás, a gente ia pra escola pra estudar. Exatamente. A gente tinha prazer em comer a merenda da escola. Um macarrão com salsicha. Nossa! Macarrão com carne moída. Eles ligavam pra ir pra fila na minha época, no 3º ano. Isso. Pra comer a merenda. Aí assim, na minha época assim, todo mundo podia comer. Aí se as tias da merenda falassem, pode repetir, você levava o prato e elas colocavam mais. Então o que eu vejo, Janaína? No passado a gente tinha uma relação muito mais próxima da família com a escola. As escolas, diferentes das de hoje em dia, né, Luiz, não tinham grades. As escolas parecem um presídio. Né? Então, é uma vantagem da nossa. É o que eu falo da nossa escola. A de vocês não é assim? Não tem, mentira. Não tem. Juro. Tanto que quando os alunos eles mudam de escola, que eles vão pro centro, né? Porque lá nós não temos 2º e 3º ano do ensino médio de manhã. E alguns não vão estudar noite, os pais não deixam. E que eles vão para as escolas do centro, eles sentem essa diferença. As escolas do centro, a maioria delas é toda fechada. A nossa é aberta. Nossa, né? que ótimo. Nós temos lá os saguis, que são alimentados, que são os filhos da nossa diretora, por exemplo, entendeu? Nossa. Então, quando nós voltamos da pandemia, que era intercalado, né, as turmas, e eram menos alunos, a gente ia para fora, tinha aula com eles lá de fora, eles iam lá, a gente, sabe, tinha esse contato. Então, na nossa escola não tem. A gente tem só, não chega a ser grade, né, assim, uma tela para separar da mata, porque nós temos quase uma mata atlântica do lado da nossa escola. Então, eles têm é uma das vantagens. A gente sabe que é uma questão de segurança, né? Sim, é uma questão de segurança, né? Mas, por exemplo, lá nós temos muda muito. Câmera na entrada, câmera nas salas, entendeu? Nós temos alarme, tem tudo isso, mas eles se sentem mais livres ali. Entendeu? Eles, quando eles mudam de escola, eles têm esse baque muito grande, né? Eles sentem essa diferença, porque ali todo mundo conhece todo mundo. Eles conhecem todos os alunos de todas as séries, conhecem todos os professores, todos os funcionários, e aí eles vão para uma escola maior, que tem uma estrutura física completamente diferente, eles se assustam. Então, nós temos essa vantagem também. Outra vantagem da nossa escola é essa questão. Janaína, qual que é o seu maior orgulho sendo professora? Ele gosta de botar você em xeque. Gosta. Né? Então eu tenho que ser, né? Tenho que procurar alguns eufemismos para usar. Mas é quando eu consigo, de alguma forma, conscientizar os meus alunos
de questões sociais, de questões políticas, e fazer com que eles entendam o quanto é importante a participação deles nisso e o quanto isso pode fazer diferença. Isso faz com que eles tenham pensamentos diferentes, que eles saibam que lá com 16 anos eles já vão poder estarem votando, né? E saber, assim, não só uma obrigação, mas o compromisso também, Sim, né? eles já... Porque a gente não tem essa educação, né, Não Janela? tem. Assim, focada direto pra gente, não é educado pra votar. E é o que lá eu no falo. passado, Sim. a gente era com educação moral e cívica. Não, né? Hoje acabou. Então, e aí o que eu faço? Eu nunca saio de fora do currículo. Eu tenho um currículo para seguir. Eu sigo meu currículo sem problema nenhum. Sim. Porém, eu aproveito tudo que eu posso. As deixas ali. Isso, exatamente. Para poder trabalhar com eles. Trabalhar essa questão do voto. Por exemplo, eu acho que é no 7º ano, porque faz tempo que eu não leciono para o 7º ano. Mas que eles começam a aprender sobre divisão de poderes, legislativo, executivo, judiciário. Que bom. Então, eu já deixo bem claro qual é a obrigação de cada político, né, de cada cargo, né, onde que ele vai trabalhar, qual é a função dele, porque eles têm aquela visão, eles têm sempre foco no cargo mais alto. Então, quem é o presidente? Independente se o problema seja na minha cidade. Então, é o presidente. Então, eu explico para eles, antes vocês têm vereadores, vocês têm... Então, eu fico muito feliz, assim, é gratificante quando eles começam a ter um pensamento crítico. Quando eu consigo colocar um tema e eles debatem entre eles, que eles começam a estimular, quando eles começam a perceber... Quando eu vejo que um aluno que tinha pensamentos, às vezes, preconceituosos ou que não se reconhecia, ele começa a rebater aquele outro que fala assim, não, tá errado. Nós tivemos ano passado... crescimento, Sim, né, nós tivemos um embate ano passado por questão de celebridades, dessas celebridades, né, que são tiktokers, porque tem alunos que acham maravilhoso, nossa, que não sei o que não sei o que lá, e aí os outros alunos, um grupo abismado, como que você pode apoiar uma pessoa dessa, que, sabe? Então, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer com que eles pensem por eles mesmos, né, que eles tenham esse pensamento com a cabeça crítico. deles. Exato, e que eles entendam, né, que eles comecem a pensar através desse entendimento, de que eu sou uma pessoa, eu sou proletariado, então eu preciso trabalhar. Então, se você não é rico, você já tem que ter uma visão diferente. Então, você tem que estudar, enfim, né, essa questão do social e do político, quando eles conseguem entender. Por falar em pensar, vamos compartilhar o quadro aqui agora pra você. Puf, o que te deixa com ranço? Ó o ranço dos caras. Me deixa com ranço? Só pode uma coisa? O que você quiser. O que você quiser. O Ed vai fazer alguma pontuação. Na hora que ele falou ele quer falar alguma coisa. Eu? Não, principalmente gente burra que se acha inteligente. Boa. É verdade. Não. Traz porque o Kleber trouxe, né? Aquela, né? O Kleber também comentou da outra vez. É justamente essa pessoa que, às vezes... E não é... Ai, gente sem consciência de classe. Gente sem consciência política. Peraí que a lista é grande. Mas Nossa, peraí, o que é uma pessoa com consciência de classe? São quantas horas de podcast? Isso não é problema. Ai, que maravilha. É a pessoa que ela se você não pode parar de trabalhar e viver na beira do mar tomando cerveja, você é pobre. Você é trabalhador, certo? Se você não tem consciência disso, meu querido, tem alguma coisa errada. Mas se a pessoa puder trabalhar na beira da praia ali no notebook... Ótimo, perfeito. Ela ainda é proletariado. Se ela tiver que trabalhar, ela ainda é proletariado, ainda é pobre. Entendeu? Tá. Isso me incomoda. Mas se a pessoa trabalha por hobby... Aí é diferente. Se ela pode parar de trabalhar, é o que eu falo, você pode parar de trabalhar? Quem? Você. Eu sou proletariado. Bem-vindo, entendeu? Reconheceu, é importante, entendeu? Por isso eu tava comentando com o Luiz, porque, infelizmente... Deixa eu respirar, porque já me dá ranço mesmo, me dá muita raiva disso. Esse quadro acho que foi feito pra você, né? Foi, meu Deus do céu, impressionante. Tem casos, por exemplo, de professores que trabalham, de verdade, 12 horas por dia. Sim, contando da hora que... 12 horas por dia, de segunda a sexta. Caraca. Certo? 12 horas. Mas ele é rico. Ele trabalha 12 horas por dia de segunda a Mas ele sexta. se diz rico. O carro dele é financiado, mas ele se diz rico. Ele paga aluguel. Mas se diz... Não, só não paga aluguel porque ganhou a casa. Mas ele se diz rico. E ele se auto-intitula rico. Sim. E aí eu sou obrigada a ouvir de alunos, mas professor fulano de tal é rico. Aí você pensa se a história não é bem essa. Não é bem essa. Então, é gente burra que se acha inteligente, que não tem consciência de classe, não tem consciência política. Isso que dá um ranço. Eu posso falar também do que eu tenho ranço? Pode falar. Posso falar também? Com certeza. A gente tem que também falar os nossos Lógico. ranços, Sim. né? Cada programa é um. Gente, eu tô com um ranço, preguiça. Preguiça. Para de rir que eu terminei de falar. Vai logo. Você é convidada. Gente, eu tô com a preguiça. Eu comentei com o Luiz, né? Você já sabe o que eu vou falar. A gente tava na nossa produção aí do canal. Gente, eu tô com uma preguiça que é assim, a exposição de status de rede social. E principalmente, assim, porque você pega uma coisa
algo que alguém postou, e aí você compartilha aquilo sem checar a fonte. Aí o que acontece? É muito mais fácil você pegar, não, peraí, eu vi que o Luiz postou alguma coisa, eu pego do Luiz e recompartilho e nem fui procurar saber a fonte. Se de repente o Luiz pegou algo que não foi a fonte, né? Eu tinha comentado isso com o Luiz essa semana, eu falei, você tá ficando muito chato, porque assim, as pessoas estão vivendo à base de status. E assim, a vida real é muito melhor, né? A vida real aqui fora é muito melhor. Então, quando a gente não tinha essas redes sociais, a gente brincava na rua. Ai, sim. Né? Sim. A gente brincava de final de semana. A gente foi criado, assim, pra não sair do apartamento, porque era perigoso, né? Periferia, aquela coisa. Mas no final de semana, meu pai sempre saía com a gente na quadra lá, pra gente se divertir. Sim, meu pai também. E aí a gente assistia TV com os pais na sala, almoçava todo mundo. Não tem mais isso. A gente já vê situações que, né, os filhos, netos, então, eu falo sobrinhos muito... ficam na mesa comendo assim uma garfada e um celular. E eu falo assim, as pessoas às vezes pode parecer assim, né? Até que eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas o Murilo, né, meu filho, ele sempre falava, ele fez um Instagram por causa de alguma coisa que ia ter na escola. Porque ele sempre falava, Instagram é tudo de mentira, mãe. É tudo mentira. E se você pegar o Instagram dele, é só sobre basquete. Ele segue fulano de basquete. E os amigos dele. E entendeu? Filtros, né, Jana? Sim, todo mundo bota filtro. Ele não segue subcelebridades, ele tem essa característica, você pegar lá no Instagram dele, ele não aceita qualquer um. Às vezes meus alunos falam assim, eu mandei um convite pro seu filho. Eu falo assim, desculpa, se eu não avisar pra ele que é meu aluno, ele não vai aceitar. Não adianta. Então ele tem ainda... É que as pessoas aceitam até quem é estranho para ter seguidores. Seguidores, o Murilo não liga pra isso. Às vezes acontece com o Luiz, né, Luiz? Eu pergunto, ô Luiz, recebi um convite, você conhece fulano de tal? O Luiz fala, não, Ed, eu não conheço. Fala, mandou convite, mas Luiz, eu não conheço, eu não vou aceitar. Né? Porque assim... Às vezes eu não aceito nem meus alunos. Professora, eu mandei convite pra você. Sério, eu não vi. Olha, cínica, vai lá e bloqueia nesse meio tempo. Exatamente. Não, professora, tem mais de um ano que eu mandei. Eu quase não olho essas coisas. O que é Instagram mesmo? Porque tem tem uns que chegam e falam assim, professora, você tem Instagram? Achei você Instagram. Instagram? Não, eu não tenho Instagram. Não, professora, você... Não, gente. Você é a ovelha Dolly, meu clone. Como assim? Estão usando minha foto? Não acredito. Você fala, denuncia. Denuncia, sim, exatamente. Denuncia. Porque, né, essa exposição que você falou, ela é absurda. Tá né? muito. E eles vivem disso. Você tinha comentado a respeito disso, dessa questão do bullying. E aí eles veem aquela vida e eles acham que eles podem. Como se a vida de um influencer hoje fosse exatamente. uma Eu brigava às vezes com o Murilo, porque às vezes eu ouvia ele assistindo algum vídeo. Eu falei, o que você tá vendo? Umas brincadeiras pesadas, algo assim. Ele nunca reproduziu o que eu tenha visto, né? E aí eu falo assim, e aí você imagina, se eu que estou ali controlando, né, o meu filho, imagina os que não têm controle, que tipo de vídeo que ele não assiste, e aí eles reproduzem isso onde? Na escola. E muitos pais, infelizmente, onde que está o grande problema? Eu acho que os pais, eles não incentivam o bullying, eles não aceitam, mas eles não reconhecem. Sim. E não repreendem. Não, porque eles vão falar assim, meu filho não faria isso. Meu filho ia xingar alguém. Meu filho não fala nem palavrão. Em casa, na sua frente, né? Mas, então, né? Não, e as pessoas falam assim, mas e o seu filho? Eu falei assim, gente, vou ser bem clara com vocês. Até tal idade, o Murilo não falava mesmo, porque eu sempre acompanhei de perto. Sim. Quando teve um boom de palavrão na escola dele, no 8º ano, a primeira coisa que eu perguntei ao professor, o Murilo, não, ele não fala. Sim. E no dia que ele começou a falar... O bom do meu filho é essa sinceridade dele. Ele assumiu até a data que ele começou a falar. Não, eu comecei a falar nesse semestre. Entendeu? Ele deixou isso muito claro. Ô, Jana, e assim, pegando esse gancho que você tá falando dos alunos, essa diferença, porque a gente vê alguns alunos, eu vejo, tá? Se eu tiver errado, você me corrija. Que lá, em 2010, nós tínhamos uma quantidade de alunos mega interessados em aprender, que iam para a escola para aprender, e esses alunos saíram, foram estudando, foram trabalhando e pagando suas faculdades, tudo mais, tal. O que eu vejo, né, pode ser que eu esteja vendo errado, porque eu quero que você me corrija, que hoje em dia esses alunos foram sumindo, foram vindo outros alunos, e eu vejo que vem uma geração de alunos, como a gente chama de Nutella, né, os Nutelinha, onde eles estão vindo ali e depois eles estão saindo e estão começando a sair os profissionais meia boca. Profissionais? Profissionais meia boca. Né? Não chega, desculpa. Não chega a ser profissional? Não. Então a gente vê isso, né, Luiz? A gente comenta muito aqui no nosso pod. Então, infelizmente... Que tem uma diferença muito grande. Então eu tava falando que essa geração nova, eu tenho muito receio dessa geração nova. Que eu não vou poder divulgar o podcast. Eu tenho que aprender a ficar quieta. Não, então assim... Mas infelizmente... Tem uma diferença, né? Quando você começou. Eu voltei pro noturno tem 3 anos, né? O penúltimo terceiro, que se formou, né? Os 3 últimos terceiros, os penúltimos terceiros, eles tinham interesse
razoável no futuro. Eles pensavam razoavelmente no futuro. Tinha alguns que faziam Senai, ETEC, não sei, tinham interesse em fazer Enem e tal. Mas mesmo assim, vamos lá, tinha uma faixa de 60 alunos mais ou menos. Não, 70 alunos nos 3 terceiros. Eu tinha um terceiro ano, que eu dava aula de sexta-feira, que iam 3, 4 alunos. Caramba! Eu não os via. Tinha aluno que às vezes eu não conhecia, porque ele não vinha de sexta-feira. E não reprova? Reprova. Só que ele só vai sentir isso quando ele for reprovado. Caramba. Nós tivemos ano passado alunos do terceiro... É burrice, senhor, é burrice. Tomar NCOM, que é o não comparecimento. No terceiro ano do ensino médio, onde sua vida adulta está prestes a começar. Ano passado eu tinha um terceiro, era ranço, eu tinha ranço desse terceiro. Eu entrava ali, sério. De 30 alunos, eu tinha 4, 5 que falavam em futuro, que tinham interesse em faculdade, que tinham interesse em Enem, entendeu? E assim, por mais que eu discorde de N questões com relação ao governo, por exemplo, eles criaram o Provão Paulista, né? A Prova Paulista que na somatória dos 3 anos do ensino médio você pode conseguir uma bolsa de ensino em faculdades públicas. Eles não tinham interesse. Não. Você não vai pagar o seu curso, você não vai pagar. É só você fazer essa prova dentro da escola, né? Com de conhecimento. Essa prova teve uma evasão muito grande, não teve? Sim, a gente tem que ter um número, né, de alunos. E aí vocês ele tinha ali nas mãos a oportunidade de fazer isso. E eles faziam de qualquer jeito. 5 minutos, terminei a prova. Então, e dessa turma do ano passado que se formou, tiveram alunos que eu fiquei assim, gente, fulano não está fazendo faculdade, fulano não conseguiu bolsa, fulano... Por quê? Porque não tinha interesse. E aí eu vejo assim, eu fico triste de ver esses alunos, porque eu falo pra eles, gente, não é possível que eu esteja sendo, sei lá, uma pessoa, não é interesseira, sabe? De querer que vocês tenham um futuro melhor. Não é porque vocês têm um emprego hoje, eu tô ganhando... Sim, tô garantido. Não é assim que funciona. Exatamente. Não é assim que... Tanto que eu brinco sempre com eles. Se você tá ganhando razoável, você pode ganhar bem, você pode ganhar melhor. Eu ouvi de alunos, nós tivemos uma discussão dentro de sala de aula, no terceiro, de alunos que 5 mil tá bom pra bancar uma família. Bancar uma família. Uma família com esposa e filho. Solta o cachorro, né? Eu falei, é sério? 5 mil. Soltar esse cachorrinho na Eu falei, 5 mil. Mas vocês não vão ter que pagar casa própria, nem nada disso, né? O resto tudo vai ser pago. Porque é que o pessoal esquece imposto de renda, né? Eu tive que ouvir. Minha esposa não vai trabalhar. Tá. Com 5 mil. Com 5 mil. Mas aí você vai pagar o cabelo dela, a unha dela, a academia dela, as roupas dela. Os 5 filhos. Sim. Não. Nossa. Minha frase, sabe qual que é a minha frase do dia, todos os dias? Não tenham filhos. É a minha frase do dia, todos os dias. Eu falo assim, eu sei que um dia os pais de vocês vão vir aqui brigar comigo porque eles querem ter netos, mas o que eu quero que vocês entendam? Que ter filho é muita responsabilidade. Demais. E tá super mudando, né, Jana, com o passar do tempo. Sim. E, Jana, assim, pegando esse gancho, você acha que, né, eu acredito, eu faço a pergunta, eu tenho já uma resposta na minha cabeça. Mas, assim, você acha que, assim, essa questão toda passa pela questão criação de casa, pais separados também têm uma certa dificuldade também de educar esses filhos. Eu acho que, assim, o que eu vejo, né, diferente do Luiz, que ele tem os filhos dele, casar e tudo mais, e eu sei que ele dá uma mega educação, não é porque ele tá aqui não, mas eu conheço o Luiz. Na minha visão, falta um pouco ali de família, né, educando, porque lá atrás a gente teve ali os nossos pais casados, né, educaram a gente, aquela coisa toda. Hoje em dia eu vejo o quê? De repente, uma mãe solteira, assumindo a responsabilidade, morando na casa do pai, da mãe, criando aquele menino como dá, aquela criança, depois ela tem que trabalhar para bancar. Você não acha que esses modelos novos de famílias novas aí que estão surgindo acaba também dificultando a criança nova, o aluno novo na escola? E aí depois a gente veio passando por essa mutação. Corrigindo, né? Exato, corrigindo, ensinando. Olha, filho, não faz isso. Se você vê um dinheiro no chão, devolve pra pessoa, você viu, caiu e tal. Então você acha que, né, além dessa transformação de internet, mas a questão família também ali, as mães solos, né, poucos pais solos também, você não acha que também esse acúmulo de tarefas, às vezes por uma mãe ou por um pai, também prejudica essa criança na escola? Bastante. Por exemplo, eu tive uma educação, meus pais, né, até meu pai falecer, né, foram casados, e eles sempre cobraram, minha mãe sempre esteve presente nas nossas reuniões, minha mãe parou de ir na minha reunião de pais, eu estava acho que no 3º ano do ensino médio, mas por causa da questão de trabalho, eu estudava longe e tal, então ela não tinha esse tempo, né, mas eu, graças a Deus, nunca dei problema, né? Aí vem o meu filho. Só que aí eu falo nessa questão de você ter essa estrutura. Eu tive essa estrutura. Eu sou separada, né? Mas eu vim com essa estrutura, então eu já passo a minha criação com ela. Eu resolvo, não tem essa. Eu chego na escola, eu deixo bem claro para os professores, o Murilo é assim, 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 assim. Eu sei exatamente quem é o meu filho. Tanto que às vezes, na reunião que eu fui, ele falou assim, ele estava dormindo na sala. Eu falei, eu sei. Porque ele chega e ele me conta.
Eu sempre deixei muito. Não aceito mentira. Eu quero tem uma honestidade. parceria com o teu filho. Exatamente. Eu acho que o que falta é. E começou, acho, desde a época da televisão, que a maioria dos pais deixavam a televisão de babá. Hoje em dia, a babá é o celular. Isso. E eu acho que independente... Só que na televisão ainda não passava o que passa Sim, no celular. porque eles não tinham essa autonomia, né? Na televisão existia um certo controle, os horários, enfim. No celular eles têm autonomia. E eu escuto de alguns pais, e às vezes são pai e mãe, casados, bonitinho, mas ele mexe no celular sem eu saber. Criança que ficava de madrugada mexendo no celular, e os outros são dedo duros e falavam assim, fulano tá dormindo, tá dormindo na sala, porque ficou até não sei que horas de madrugada mexendo no celular. Jogando jogo. E a mãe... Coisa que a pessoa só ficava até de madrugada no celular quando tava lá com seus 18, 20 anos. Sim, mas a mãe crente que a criança tava dormindo. O pai crente que a Porque criança também tava não dormindo. controla. Porque não tem esse controle, entendeu? Então eu acho que isso foi... essa adaptação de eu deixo, comprei o celular. A criança com 4 anos de idade tem um celular. 5 anos de idade, a criança tem um celular. Não é pra criança ter um celular, não é pra ela ter acesso à internet desse jeito. É pra ela estar lendo um livro, é pra ela estar pintando, desenhando, brincando na rua. Ler entendeu? livro, acho que isso nem existe mais, né? Eu sou muito chata. As pessoas não podem me convidar para aniversário de criança, porque elas me convidam para aniversário da criança. Eu nunca levo, eu sempre levo alguma coisa educativa. Eu não tô nem aí. A criança vai gostar ou não. Eu sou. Eu não levo roupa, porque isso é obrigação dos pais, mas eu levo um presente educativo. Nem que seja um jogo que para reunir a família, que não dê para jogar a criança sozinho. É isso. Nem que seja isso, não tô nem aí. Levo mesmo. Por falar em jogo, ô produção, por favor. Vamos fazer um jogo. A próxima foto aqui pra gente. Próxima. Vamos fazer o quê? Agora é onde eu estava, Luiz? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uou! Onde você estava? Adorei essa foto. Vocês são os melhores. Meu, aqui é a gente. Aqui. Nossa, vocês são ótimos. Onde eu Nossa, tava? eu sou aquele ali da ponta do meio? Não. Nossa, aquele lá tá feio, velho. Olha. Eu acho que foi a produção que fez isso pra mim, né? Foi o Caju. Caju fez isso aí. Entendeu? Caju me queimou, ó. Alguma atitude com Eu também relação a acho. isso. Olha, me deixou com cara de mestre dos magos. Onde eu tava ali. quando? Onde você estava aí, ó? Gente, tá trabalhando. Quem são esses aí? Quem são essas figuras aí? Esse aqui é o Ed. Ai, cara bonito. Esse Ed cara aqui? bonito, Esse né? é- Nossa, é Ele um eu! amor, gente. Meu, eu ia falar que era aquele cantor sertanejo lá, Qual? Cara, o da calcinha apertada lá, pô. Calcinha Calcinha? apertada. É, tem a calça apertada lá. Qual? Qual, gente? Eu não lembro o nome daquele cara, eu não sei o nome do Produção, você sertanejo. lembra que é esse sertanejo aí ou não? A produção. Ai, que saudade do meu cabelo azul. Ai, Ah. minha lateral tá lá. Fala aí. E esse aqui, E esse esse cara carequinha aí? Ai, meu Deus. Esqueci. Você esqueceu o nome dele? Eu vou olhar bem pra câmera assim e vou mandar ele assistir esse vídeo. Não, por favor. Devanir, ela esqueceu seu nome. Mas eu sei todas as histórias dele. As histórias eu lembro, então. Não, Não. letra abaixo. Essa mocinha. Essa é a Andréia, nossa Pebinha. Por que nós estamos com essas camisetas aí? Estávamos trabalhando na eleição, né? É, a Já faz gente... tempo? Ou foi recente? Tem uns 4 anos. ou Essa mais? foi... Foi a última? Não, foi antes que o Devanir não participou da última. Ah, ele não participou da Então, última. A última foi 2022. 2022. Então foi de 2020. 2022, Essa, 2022. 24 ele não participou. 24 ele não participou. 22 é ele aí. Então Ah, a que gente bacana. trabalha na logística do TRE, numa escola. E aí a gente faz umas fotinhos lá e tudo mais e tal. E a próxima foto? Onde você estava? Que lindo! O que é ali que você ganhou, Jana? Ai, eu ganhei uma caixa de presente. Ai, que fofos. Eu ganhei uma caixa com doces e uma caneca que tá escrito que quando eu tô medicada eu tô bem, não sei porquê. É dos meus alunos do 3º ano do ano passado. Foi a minha última turma de 6º ano. Esses 3 foram... Eu os vi crescer, meus bichinhos. Nossa. Peguei eles. É bacana ver isso, né? Essa recordação assim é muito legal, cara. E essa aqui foi no final do ano, essa foto. Foi no final do ano, foi em dezembro, no final do ano. Olha que... E eles mandam mensagem, às vezes, professora? tá Nossa, fazendo eu tal tenho. Esses dias eu mandei um vídeo pra alguns deles, que eu não tenho todos no Instagram. Mas tem alguns que eu não vi crescer, mas que eu me apeguei muito, né, a eles. E vê-los assim, né? Eu mando mensagem se eles, como é que tá a vida adulta, vê-los fazendo faculdade, né? Ingressando assim. É muito bom. Uma carta. Se ele tá lendo a carta, então eu vou destacar o rosto dela, porque é algo muito importante que ela recebeu. O que aconteceu aí? Porque eles fazem de tudo pra me fazer chorar, né? Porque assim, eu sou bem, né, dura com eles, né? Eu falei, vocês não vão conseguir fazer chorar. Mas eles fizeram uma carta e colocaram, assim, várias referências de todo o período que nós passamos juntos. Falas minhas, né? Frases minhas, né? Situações, eles colocaram. Boa mesmo, tá vendo? Eles colocaram ali, então, assim, foi algo, assim, que me deixou, assim, sabe, muito feliz mesmo. De saber que eles tinham essas lembranças, né? Sim. Desses
que eu participei desse crescimento da vida deles. E esse, acho que é o maior papel do professor, é deixar esse tipo de marca. É um legado, cara, né? não sai. Essas marcas não desaparecem, não apagam da memória dos alunos. Isso é muito E bacana. quando a gente lá atrás, o pessoal pergunta, né, lá na frente, e aí, você teve um professor bom? É nessas horas que os alunos... E assim, essas turmas, né, esses 3 terceiros, eles pegaram todo o meu processo de evolução também como profissional e como pessoa. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com um deles, eles vão falar assim, nossa, Janaína era insuportável, não sei o quê. Porque eu vinha... Não, porque eu tinha uma outra visão. Eu falava pra eles, né? O que eu acho mais importante? Outra coisa que eu tenho ranço. Eu sei que já passou esse quadro, mas eu tenho ranço. Mas eu coloco lá. Eu tenho ranço, Gostou. eu tenho ranço de gente que não quer aprender. Gente nada. gente que não quer aprender. Que acha que chegou naquilo. E estagnou. Tá Tá bom. ótimo aqui. Eu sou profissional, não sei o que, não sei o que lá, então eu não vou aprender, eu não vou evoluir, eu não vou. Não vou estudar mais. Exatamente. Não E a preciso. gente Não tá precisa. falando de pessoas adultas. De pessoas adultas, nós estamos. E às vezes de profissionais que lidam com adolescentes. Foi o que eu falei. Quando eu tive meu filho, que ele entrou para o ensino fundamental, que tipo de professor que eu quero ser? Então eu fui mudando e esses alunos, eles presenciaram essa minha mudança, essa minha evolução. Como pessoa e como ser humano. Tanto que os meus ex-alunos, às vezes, viam alguma postagem, alguma coisa, e falavam assim, com a gente não era assim. Que você mudou, que não sei o que, que você... Ela fala assim, gente, mas a ideia do ser humano é você evoluir. Exatamente. É você perceber Exato. os seus erros. Eu aprendo diariamente, eu aprendo com vocês, do mesmo jeito que vocês aprendem comigo. E se eu não estiver disposta a isso, como que eu vou ser uma boa profissional? Como que eu vou ser uma boa professora? Então, eles tiveram essa oportunidade de ver a Janaína, que era fechada, sabe, que não tinha essa possibilidade, que não abria, né, a visão para ver essa outra Janaína que consegue acolher melhor, que consegue. Eu falava para eles, eu via vocês como alunos, eu não via vocês como seres humanos, Sim. né? Porque tem essa questão, né? Hoje eu sou amiga de muitos ex-alunos meus, né? Hoje a gente conversa sobre tudo, né? De vida profissional, a vida amorosa, a vida sentimental, sabe? A gente conversa, né? A gente tem esse diálogo com muitos alunos justamente por isso, porque eu passei por esse processo, entendeu? Porque eu sei que daqui a algum tempo, o meu filho, por exemplo, ele não vai ter mais a mesma conversa comigo, mas eu tenho que ser realista. Mas eu espero que ele tenha alguém, como os meus alunos tiveram, que ele possa desabafar e que essa pessoa possa orientá-lo de maneira correta, do que ele pode, do que ele não, com quem ele deve falar, se deve pedir ajuda para os pais ou não. E eu sempre falava para os meus alunos, vocês podem desabafar o que vocês quiserem comigo. Mas se eu achar que eu preciso falar com os pais de vocês, eu vou falar, deixar isso muito claro. Sim. Porque tem situações que a gente precisa reportar para os pais, né? Que não é um namorinho de escola, é algo mais sério, tal, Super enfim. grave, né? Exatamente. Então, eles podem falar que eles tiveram essa oportunidade de ver essa minha transformação, essa minha Que mudança bom. como pessoa, como professora, como profissional. E por isso que eu tenho tanto carinho, tanto amor por essa turma, porque foi minha última turma de crianças até a fase adulta, né? Que eu Sim. acompanho. Acho que eu só dei aula para eles 1 ano só. De resto, Que foram bom. todos os anos. Tem bastante carinho. Legal. Meus Agora bichos vamos O para o próximo. próximo. Vamos ao Tadadã. Ei, Caju. Ai, Caju. Ei, Caju. Você quer que eu fale o nome de cada um, produção? Eu falo sei o nome de todos os Não, bichinhos. é que é o nosso próximo quadro. Próximo quadro. E... Ping-pong. Não acredito, peraí. Vamos... Tome uma aguinha, E- tá? Até agora o Chico Como Buarque vai funciona falar. o ping-pong? A gente vai te falar uma palavra e você vai responder o que vier na lata. Por quê? Porque é assim que ping-pong. funciona. Mas não. Porque se fosse pra você demorar, era fute-pong. Mas não. Ai, gente, não dá. Não pode fazer isso, não. Não, vamos sim. Vamos. Sim, Tá vamos. bom, Ó. depois vocês não reclamem que, nossa, mas ninguém assistiu. Porque É eu assim, não vou- ó, é eu falar. eu não vou postar no meu Instagram. Ninguém Vai. Não, Você tá vai. doido, né? Você vai bombar. Esse vídeo vai bombar. Depois você vai ver nas redes sociais e vou marcar pra você quantas visualizações vai Meu dar. Deus! Então, por exemplo, ele vai te eu dar vou pergunta. fazer uma, a Luiz vai fazer outra, a gente vai intercalando. Tipo, eu vou te perguntar, aí você vai falar, tal lugar. E eu já vou em cima. É. Tá. Então, assim, você tá super bem até agora, você super mega falou bem, Ah, tá? obrigada, eu sei. Né? Então, assim, mas só que agora você vai Sila. Se lascar. Eu É sei. isso, Brasil. Eu já sabia. Então vamos lá. Luiz, eu vou começar, depois você puxa, né? Pode ficar calma, tá Tô bom? calma, tô calma. Tá, pode olhar pra nós, sem problema. Uma viagem. Ah, o Cruzeiro. Uma música. Não sei. Caju, da Lineker. Ai, Caju? Caju. Caju? Ai, veludo marrom. Ai, memórias da Pitty. Não consigo escolher uma São música. várias, Não. ok. Um hobby. Não é. Dormir. Hã? Dormir. Dormir? É, o outro eu não posso falar. Que a gente Você- faz antes de dormir. Ah, é? Você ama dormir? Fechou. Um desejo realizado. Ah, ver meu bichinho, meu filho.
Um desejo não realizado que você ainda quer fazer. Uma viagem internacional. Uma comida. Putz, aí você me lasca, você me quebra. Ela vai- Chocolate, Ela vai falar toda. brownie, meu Deus, estrogonofe. Não, lasanha, Então, já que você falou a comida, uma bebida. vinho, Vinho, arrasou. É sedutor, vinho, hein? vinho. Maturidade é. Reconhecer que você tem muito a aprender. Boa! Ó! Gente, essa foi boa. A melhor resposta que eu vi até agora. E vem assim, gente. Tá vendo só? Sem pensar. Isso é uma coisa rara. Simpatia. Educação. Estar aqui no podcast DNA é. Maravilhoso, incrível, sensacional, surreal. Surpreendente. Tá vendo? Ficou tensa, tá Ficou vendo? tensa. Pelo amor de Deus. Jana, a gente adorou estar com você aqui. Eu também. Foi assim, passou voando, né, Luiz? Já acabou? Já. Já tá- Lembra que eu falei pra você? Ela falou quando inicia assim, será que não sei o que, eu vou ficar nervosa? Não sei o que. Falei, meu, quando você começar, passa voando. Vocês podem me convidar para outros assuntos. A gente, gente que vai. pessoa enxerida. A Nossa, gente como vai, prometida. a gente chama. Podem me convidar para outros. Imagina ela juntando com os meninos. Vai Que ser meninos, o quê? terrível. Os advogados. Os advogados Ai, dos outros gente, episódios. Você então vai, não. você Não vai presta. rachar. Não, vai rachar. me tragam com pessoas comportadas, que é porque... Não, mas a gente não. A gente não se mistura com pessoas comportadas, porque nós não somos. Eu tô tentando mudar, gente. Vocês A gente também tenta, a vocês gente também tenta. não colaboram com a minha evolução, né? É isso. É Mas, isso. Jana, queria te agradecer mesmo, né, de coração. Imagina, Obrigadão eu por que ter vindo. A gente vai se ver de novo logo mais nas eleições, Ah, é né? verdade. Vamos TRE trabalhar na tá aí. logística do TRE de novo. Vamos lá, titio, chame a gente, né? A gente Por ainda não tem favor. certeza. Mas vamos. E obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Né? Obrigado, Luiz, meu parceiro. agradeço aqui. vocês aí. Janaína, Obrigado, muito produção, obrigado. Caju. Obrigado, hein? Pessoal, muito obrigado. Hoje o Caju tá azedo, né? Ele tá meio. Caju, não tinha nenhuma pergunta pra fazer pra nossa convidada, que pros meninos você fez. Por que você não perguntou pra Nossa, ela? é assim comigo? É assim? É preconceito. Um arrependimento. De novo, essa mesma pergunta, velho. Toda vez, cara. Ah, ele gosta de falar isso. Um arrependimento Puta que você teve. Pariu, viu? Putz. É a pergunta da produção. É boa. De modo geral, de ter demorado pra me encontrar como pessoa. A cara do Caju. O Caju não convenceu ele pela cara dele, ó. Não, Olha lá, ele não, é. convenceu. É que ele tá tentando absorver o que a Jana passou pra ele. Não, é que não convenceu. É igual. Eu acho que ele entendeu. Não. Ó, eu tenho vários arrependimentos, mais próximos, assim, né? De, por exemplo, de um relacionamento, ou de alguma atitude, de um gasto financeiro, ou de uma postura. Uma coisa que eu me arrependo, de algumas palavras que eu falei para alguns alunos meus, quando eu comecei a lecionar. Na época que eu não tinha experiência, que eu não sabia lidar com o ser humano. Nossa, verdade. Pensando na parte profissional, como professora, eu acredito que tenha sido isso. Eu sei que... Porque hoje eu entendo o quanto a palavra de um professor é poderosa. E o quanto ela pode fazer bem e fazer mal. E eu me arrependo de algumas palavras que eu disse para alguns alunos. Por isso que eu mudei. Por isso que eu falei assim, não, eu preciso mudar essa postura como profissional. Eu preciso evoluir, né? Que essa é a vantagem de você ser um ser racional, você reconhecer os seus erros. Eu acho que isso. Agora que ele deu. Agora tá feliz? Ele deu joinha. Agora que você foi mais funda, né? Depois de uma aula dessa, depois dessa chibatada, né? Produção, coloca o joinha na tela. Ele Depois do joinha, não. vai botar. Quando ele dá o joinha é porque tá ok. Tá ok. Pronto. Janaína, obrigado pela sua que participação. agradeço, Nós obrigada agradecemos aqui. Esse é o nosso podcast, é brincalhão, é sério, não sei o que, aquela coisa toda, mas, Amei. cara, espero que você tenha gostado. É entreter Espero- e ensinar com, né, Luiz? Com diversão também, né? Exatamente. Espero que você retorne aí Eu nas também, próximas. Vocês vão ver só. Exatamente. Vamos convidar ela já pro nosso aniversário de um Vamos ano. começar um Aniversário de um boicote, ano, hein? Aniversário de um ano, De um você está ano. convidada. Vai ter bolinho, vai ter bexiguinha. Eu acho que produção a gente podia fazer com uma mini plateia. O que você acha, né, produção? Uma boa, né? Acho que isso é legal. Caju, de novo na tela. Olha lá, já deu mais um joinha na tela, porque o Caju concordou. E pra quem não sabe quem é o Caju, pessoal, o Caju é o Carlos Júnior. Mas é Caju porque nós somos muito próximos dele. Então, pra nós é Caju para o DNA Podcast, tá? Exatamente. Os próximos não copiem, sejam criativos. Gente, obrigado. Pessoal, Tamo encerrando obrigado. aí, valeu. Estamos encerrando. Valeu, Até a pessoal. próxima, Grande abraço. viu? Um beijo nas meninas e um chute nos meninos.